Brasil. Terra de florestas majestosas, terra de praias infinitas, terra de samba e paixão. Uma enorme extensão verde que respira. Uma costa infinita onde o oceano acaricia a areia dourada. Metrópoles incríveis onde milhões de vidas se entrelaçam. Bem-vindos ao Brasil. Bem-vindos ao país onde os sonhos têm uma trilha sonora. O quinto país mais extenso do mundo desafia a imaginação com sua vastidão. Do ponto mais ao norte até a extremidade sul, a distância é a mesma que separa Londres do Cairo. Um território quase maior que toda a Europa continental. Tão vasto que abrange 4 fusos horários diferentes. E nesta imensidão, cada região conta uma história diferente. Nossa viagem começa com a água. Por 7.500 quilômetros, o Oceano Atlântico beija costas paradisíacas que parecem saídas de um sonho. Por exemplo, as praias de Fernando de Noronha, as dunas douradas de Jericoacoara, as piscinas naturais de Porto de Galinhas. Mas a água no Brasil não é apenas mar, pelo contrário. No interior, onde o Monte Roraima se ergue como um gigante de topo plano, na fronteira com a Venezuela e a Guiana, encontram-se as montanhas da Serra do Tepequém, de onde nasce o Rio Cotingo, um afluente do majestoso Rio Branco, que flui para o sul até se juntar ao Rio Negro. Mas é mais a oeste, nas altitudes peruanas dos Andes, que nasce o verdadeiro rei destas terras, o Rio Amazonas. Por 6.992 quilômetros, este titã de água atravessa o continente como uma veia pulsante, alcançando larguras de 50 quilômetros durante as chuvas. Um colosso que sozinho carrega quase mais água do que os 10 maiores rios do mundo juntos, guardando 12% da água doce do planeta. Foi precisamente essa abundância de água que atraiu os primeiros colonizadores portugueses, que a partir de 1500 começaram a difundir o português pelo continente, deixando sua língua como legado e tornando o Brasil o único país do continente a falar essa língua. Mas a verdadeira riqueza desta terra não está apenas em seus recursos naturais, está em seu povo. Como o rio Amazonas, que recolhe águas de 1000 afluentes, o Brasil acolheu povos de todos os cantos do mundo. Aqui vive a maior comunidade japonesa fora do Japão. Aqui se fundem culturas indígenas, africanas, portuguesas, italianas, alemãs e árabes. E nas profundezas da floresta, 305 povos indígenas mantêm vivas 274 línguas diferentes, cada uma com sua própria conexão sagrada com a natureza. Além disso, essa fusão de culturas explode no Carnaval, originalmente introduzido pelos colonizadores europeus como uma festividade ligada à Quaresma. Hoje, o Carnaval do Rio tornou-se o maior espetáculo do mundo, onde milhões de visitantes se derramam pelas ruas para assistir ao desfile das escolas de samba.
Os carros alegóricos gigantescos contam histórias desta terra de contrastes, onde música e liberdade redefinem a identidade brasileira a cada ano. Falando de paixão, por outro lado, nada une os 215 milhões de brasileiros como o futebol. Se o carnaval é a maior festa do país, o futebol é sua verdadeira religião. 5 Copas do Mundo FIFA, mais que qualquer outra nação, consagraram esta terra como o templo do jogo bonito. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Neymar, mais que campeões, tornaram-se símbolos de um povo que transforma cada partida em uma celebração da vida. E é essa mesma energia vital que impulsionou o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Há 150 anos, o país domina o mercado global de café, exportando também soja, açúcar, ferro e petróleo. Mas como reflexo de sua economia e de suas dimensões continentais, o Brasil contém mundos opostos. Existem metrópoles ultramodernas como São Paulo, que se erguem ao lado das favelas, em um contraste que conta de sonhos e desafios, de riqueza e desigualdade. No entanto, é na culinária que todas essas contradições se dissolvem. Cada prato é um capítulo da história brasileira. Feijoada, por exemplo, com seu ensopado de feijão preto e carne, conta o encontro entre África e Portugal. Ou o pão de queijo, que lembra de engenho e tradição. Ou ainda o açaí, que traz a energia misteriosa da Amazônia para as cidades modernas. E o churrasco, com suas infinitas churrasqueiras, celebra o espírito festivo do Sul, onde os pampas se perdem no horizonte. Este é o Brasil. Um país onde natureza e cultura se fundem e onde cada estrada pode levar a uma nova aventura. E é justamente desta aventura que começa a nossa viagem pelos lugares mais extraordinários do Brasil. Floresta Amazônica. Um oceano verde se estende a perder de vista, repleto de vida em cada uma de suas camadas, atravessando 9 países da América do Sul, mas encontrando no Brasil seu coração pulsante. A floresta amazônica não é apenas o pulmão do planeta, mas um universo vertical, onde cada nível abriga um ecossistema único. Do solo rico em humus até os topos das árvores que tocam os 50 metros de altura, a vida se manifesta em formas surpreendentes. O canto dos pássaros se mistura ao rugido das onças pintadas, enquanto enxames de borboletas multicoloridas dançam entre os raios de sol que filtram através das folhas. Aqui, o rio Amazonas flui como uma artéria vital, alimentando uma rede de afluentes e igapós, que são florestas periodicamente inundadas. Durante a estação das chuvas, ecossistemas inteiros se transformam, com os peixes nadando entre as copas submersas das árvores, enquanto os botos cor-de-rosa da Amazônia exploram novos territórios alagados.
Aqui, cada gota de chuva alimenta um ciclo milenar de vida e morte, em um equilíbrio perfeito que resiste ao tempo. Esta floresta não é apenas um ecossistema. Pelo contrário, é um livro vivo que conta a história da evolução da vida na Terra. É um tesouro de biodiversidade que continua a revelar novos segredos para quem tem a coragem de explorar suas profundezas. São Paulo. No coração do Brasil surge uma metrópole que nunca dorme. São Paulo, a cidade mais populosa da América Latina, pulsa com a energia de mais de 12 milhões de habitantes. As ruas se estendem em uma rede vastíssima, com arranha-céus que dominam o horizonte e criam um panorama urbano que compete com as maiores metrópoles mundiais. Os paulistanos se movem através de bairros que contam histórias diferentes. A Avenida Paulista, por exemplo, representa o centro financeiro, enquanto no bairro da Liberdade vive a maior comunidade japonesa fora do Japão. Nos mercados municipais, os vendedores oferecem frutas da Amazônia, junto com especialidades trazidas pelos imigrantes que moldaram a identidade da cidade. Os museus da cidade guardam tesouros artísticos internacionais, enquanto os parques urbanos oferecem refúgio do concreto. Ibirapuera, por exemplo, com seus lagos artificiais, ou Vila Lobos com espaços para concertos. Nesta metrópole, a cultura brasileira encontra o mundo e cria algo completamente novo. Uma cidade que constrói constantemente o futuro. Cataratas do Iguaçu. Na fronteira entre Brasil e Argentina, as águas do Iguaçu criam um espetáculo que divide o céu da terra. O rio se divide em 275 cachoeiras, criando um sistema hídrico que domina a floresta tropical. A água precipita de paredes de basalto formadas há 120 milhões de anos, durante a separação do supercontinente Gondwana. O ponto culminante se encontra na Garganta do Diabo, onde a água cai por 82 metros em um redemoinho de vapor que sobe em direção ao céu. Estas cataratas criam um ecossistema único, onde vivem cerca de 2.000 espécies de plantas e 400 espécies de aves, com tucanos que voam através da névoa da água, enquanto coatis se escalam entre as rochas em busca de comida. O estrondo da água ressoa na floresta